viu que eu botei lá no Google Classroom um dever que o professor pediu? Eu ainda não vi não, meu filho, tá bom? Dessa vez eu realmente não tive tempo não. Mas eu vou ver hoje à noite, tá bom? Professor, Professor, a gente já acabou com o livro de produção. os artigos, quer dizer, a parte que nós fizemos do artigo. Pode falar, cara. Aqui no Não, professor, microfone. quer dizer, vamos ler a completude, a outra parte que nós devemos completar daquele artigo, nós vamos ler hoje. Professor, ainda não fez. Eu vou dar uma orientação ainda para quem não fez ainda, tá? Para quem já mandou e as minhas orientações aqui Eu não fiz, forem, professor, ainda. forem úteis, você pode, se quiser, mandar de novo, tá bom? Se você quiser fazer alguma alteração, pode mandar de novo também, certo? O importante é a gente. Professor, manda amanhã, professor. O importante é. Eu vou deixar o prazo até. Deixa eu ver. Até terça-feira. Até terça-feira tá ótimo. Professor, meu que eu fiz, eu pesquisei e fiz um pouquinho pelo texto da página 65 e pesquisei. Professor, o senhor nem botou no Google Sala de Aula. Eu resolvi deixar para orientar vocês aqui primeiro, certo? Porque as orientações do artigo talvez não sejam muito claras e é sempre bom a fala do professor, né? É importante também a fala do professor. E também eu havia reservado aquele slide sobre a produção textual, né? Que eu não sei nem se vocês já viram. O slide sobre as competências de redação. Esse slide aqui, olha. Você vai nos mostrar um slide sobre redação, professor? Isso, meu querido. Esse daqui eu não mostrei para vocês, né? O Vamos lá. professor vai botar lá no Google Classroom. Vou sim. Já está anotado ali no meu quadro, o que é que eu tenho que fazer. É o seguinte, pessoal. Eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas vocês vão ter que reconhecer que o que eu falo tem sim razão. Professor, Oi. se quiser anotar no caderno, pode anotar? Pode sim, mas eu vou disponibilizar também, tá bom? Vou mandar isso aqui em PDF. Tira print. Tá. É o seguinte. Além de você saber fazer uma redação, é importante você saber principalmente os aspectos, né, que vão ser corrigidos dela, que vão ser avaliados. Porque aí você vai ter duas coisas a seu favor, né? Você vai saber o que fazer e você vai saber o que não fazer, certo? Vamos começar pela primeira competência de redação, que ela exige o seguinte: ela pede que você demonstre domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. E é isso, professor. É saber escrever as palavras de maneira correta, é saber pontuar, é saber separar a sílaba, é muito mais do que isso. Espera aí, professor, separar a sílaba? Para que eu vou separar uma sílaba numa redação? Não tem necessidade, né? Tem um pequeno detalhe ali que a gente precisa saber. A gente vai ver eles agora, tá bom? Antes de mais nada, é importante vocês se atentarem ao seguinte: a dissertação, né, a redação, ela é um texto científico, certo? É um texto científico. Fazer uma Professor, posso dissertação, falar? pode. Eu tô tirando print disso pra toda hora que eu vou fazer uma redação eu ver. Tá bem, mas eu vou deixar um documento só eu acredito que seja melhor vocês não tirarem print. Vocês esperem que eu mando o documento, né? Vai ficar um documento só, tipo um PDF, tá? Eu vou mandar em PDF. Fique tranquilo. Vou pagar esse print, não vai gastar memória. Vai ser preciso, né? Vamos lá. Escrita formal e escrita informal. A escrita informal, como vocês já sabem, né? Eu falo bastante, não é necessariamente aquela escrita com gírias, com abreviações em exagero, né?
A escrita informal é uma escrita popular, né, que todo mundo compreende. E a escrita formal, ela é um pouquinho disso também, mas ela usa uma linguagem mais direta, mais objetiva, certo? Só para salientar, a gente vai usar na redação, né, na nossa produção textual, a escrita formal. A escrita informal, a gente esquece, tá? A gente vai fazer um texto bem científico. E quando eu falo científico, não é para confundir a cabeça de vocês, não. Para deixar vocês apreensivos. É porque o texto é científico mesmo. Você vai definir, você vai pegar o tema, certo? Você vai pegar os textos motivadores e você vai começar com parágrafo, letra maiúscula, respeitando as margens, Como assim, pontuando onde tem que pontuar, pontuando onde tem que pontuar, colocando vírgula onde tem que colocar, certo? Encerrando o assunto de um parágrafo bonitinho. Isso é um texto científico, um texto que obedece a normas de escrita científica, certo? Pode repetir, Não é, professor? posso sim. A redação, ela é um texto científico. Por que ela é um texto científico? Porque tem normas de escrita científica que a gente deve seguir, né? A princípio da ciência da linguagem, porque é uma ciência. Você tem que obedecer às regras da gramática, saber pontuar bem, saber colocar a vírgula onde deve ser colocada, saber acentuar bem, certo? Tem uma regrinha de acentuação bem simples que eu vou passar para vocês aqui hoje, das proparoxítonas, das paroxítonas e das oxítonas, bem tranquilo, calmo, sossegado, não tem problema, não tem complicação, basta que vocês tenham interesse. A dica principal é essa daqui: deixe bem definido o seu modo de falar para deixar definido o seu modo de escrever. Aqui são duas coisas totalmente diferentes. E o principal erro das pessoas, né, dos escritores iniciais, das pessoas que estão escrevendo suas primeiras redações, é usar certos recursos da língua para escrever como se falam, certo? A gente não escreve como a gente fala. A gente escreve de uma maneira clara, onde a pessoa entenda tudo que você quis passar. Porque, por exemplo, deixa eu voltar aqui a câmera aqui. Na tradição oral, né, numa conversação, a gente tem outros recursos, certo? Na tradição oral, a gente pode usar, por exemplo, das nossas feições, né? Por exemplo, se eu estiver conversando com uma pessoa, olha como é diferente. Fulano, tu viu o João? Aí eu respondo, acho que eu vi. Olha só, viu como as minhas feições aqui deram uma impressão de dúvida, uma impressão de que eu não queria responder, né? Como é que eu vou deixar isso num texto, né? Claro que isso não é o caso da dissertação, né? Aqui seria uma escrita mais de outro gênero, poderia ser uma escrita do romance. Você teria que dizer que o Carlos foi perguntado, tem que ser bem descritivo, bem argumentativo, e ele respondeu com um pouco de dúvida, talvez não querendo responder, que não sabia onde João se encontrava. A escrita é uma coisa, a fala é outra. O nosso modo de falar não pode interferir no nosso modo de escrever. A escrita é diferente, ela usa outros recursos, outros mecanismos. Para a fala, a gente usa mecanismos que são compreendidos através até mesmo das nossas expressões faciais, né? Quando a gente está zangado, a gente usa uma expressão. Quando a gente está feliz, a gente usa outra expressão, certo? Isso ajuda no entendimento. O senhor Na está querendo escrita, dizer que as expressões não são apenas escritas, como também podem ser mostradas por meio de gestos? eu estou querendo dizer que a linguagem ela é muito diferente da escrita, porque a linguagem usa de outros recursos, até mesmo recursos visuais, certo? A escrita ela só tem um recurso, a própria escrita, né? Você saber botar uma vírgula, saber botar pontos onde deve se explicar, certo? É isso aí. A escrita só tem o recurso da própria escrita para se comunicar. Aqui não, a gente tem gestos, né? Na fala a gente tem gestos,
a gente tem expressões e microexpressões faciais que servem para passar também um pouco do que a gente quer dizer, né? Da nossa linguagem. Continuando. Voltar aqui para os slides, tá bom? Vou apertar a tela. Ali no chat, professor. Oi? Olha o chat aí. Eu vou ver quando terminar aqui, tá bem? Rapidinho. Então, só para isso, só para definir que a escrita é uma coisa e a fala é outra. A gente vai escrever bem. Vamos lá. Essa competência aqui pede ortografia, pede acentuação, hifenização, separação silábica e o uso de letras maiúsculas e minúsculas, a princípio. Ortografia, saber escrever bem as palavras. Não tem como explicar a ortografia de outra maneira. Ah, professor, eu tenho muitas dúvidas sobre algumas palavras. Você só vai aumentar o seu repertório, porque entenda, no momento da redação, no momento de uma produção textual, você vai estar sozinho, certo? A fonte de pesquisa é o seu cérebro. Se você não tiver um bom repertório ali de palavras, infelizmente a sua produção tende a não ser boa. Você tem que ler, tem que se informar, tem que realmente buscar mais informações para que você tenha um repertório de palavras, um repertório de argumentos grande, para que você produza uma redação boa, certo? A princípio, uma redação boa. E você só vai ver como se escreve bem as palavras se você realmente vê-las, né? Pode ser um dicionário, pode ser um livro didático, um livro paradidático. Eu tenho certeza que esses livros passaram por revisão, as palavras vão estar lá de maneira correta. Acentuação. Como eu falei, paroxítonos, proparoxítonos. A ortografia é simplesmente você escrever de forma certa, né? Escrever de forma correta, é isso mesmo. Escrever com dois L. Do jeito que a palavra é, né? Por exemplo, deixa eu ver. Manga, uma fruta, né? M-A-N-G-A. Se a pessoa colocar M-A-N, opa, é totalmente errado, né? Não pode colocar o M antes do G. Né? Isso é ortografia, certo? Não se bota. Não, nada. Não se bota M, aliás, a gente só coloca M antes de P e antes de B, certo? Antes de P de Paulo e B de bola. O resto é tudo N de navio. Sobre a acentuação, é saber realmente onde você vai pôr o acento, né, agudo, circunflexo, e onde você não vai colocar, certo? A hifenização, eu vou explicar ela aqui rapidinho, que sobre translineação é mais fácil. Agora, onde colocar o hífen nas palavras, eu vou dedicar uma aula que eu vou fazer e eu vou pôr no canal só sobre hífen, tá bom? Porque tem muita coisa mesmo, isso aqui numa aula de 40 minutos, com os argumentos de vocês, não vai ser possível, certo? Separação silábica. Separação silábica está ligada à hifenização também, certo? E eu vou explicar isso mais na frente. Uso de letras maiúsculas e minúsculas, né? Resumindo, as maiúsculas a gente usa em 3 situações: início de frase, né? Nomes próprios e siglas, né? Por exemplo, OMS, Organização Mundial da Saúde. É muito difícil você achar uma sigla que comece com uma letra maiúscula e que termine com letras minúsculas. E mais difícil ainda de você encontrar uma sigla só com letras minúsculas. Quem foi que falou aí? Bom, continuando. Outro exemplo é NASA. NASA é uma sigla também, e todas são maiúsculas, certo? Basicamente, isso aqui se dá nessas 3 regras. Início de frase, que é um erro que alguns ainda cometem, né? Começa com letra maiúscula. Nomes próprios começam com letra maiúscula. E siglas começam com letra maiúscula. Pronto. A ortografia. A dica principal é aumentar seu repertório vocabular e cultural por meio da leitura. E esse repertório vocabular, professor, é isso aqui, ó. É não ter dúvida na hora de fazer isso aqui. Certo? Que é o repertório cultural? São os argumentos que você tem para fazer o seu texto, certo? Agora explica o que é isso aqui, professor, nesse quadro aqui. Eu tenho palavras aqui que têm a mesma pronúncia, né? Caçado,
caçado, traz, traz. Censo, censo, acender, acender. Se a minha ortografia, né, tiver bem trabalhada, eu não vou ter essa dúvida. Mas, eita, professor, realmente eu não estou lembrando. Eu quero dizer que, deixa eu ver, que o mercado de banana traz bons resultados para o Ceará. Né? Na minha redação, eu quero dizer isso. Eu vou usar qual? Eu vou usar esse aqui? Ou eu vou usar esse aqui, professor? Com Z. A gente sabe aqui, né, que é com Z, mas na hora pode gerar uma dúvida, né, de você não saber o que fazer. E tem gente que usa esse traz aqui para esse sentido que nós queremos dizer. Agora, se mesmo com dúvida, né, se mesmo que eu tiver com dúvida, tem solução, professor? Tem uma solução, tem uma dica aqui do professor, tá bom? Vamos prestar atenção. Você vai substituir essa palavra por um sinônimo ou vai conjugar o verbo em outra pessoa, né, para que mantenha o sentido e o seu argumento também se mantenha. Porque tem redações que a gente está fazendo e, nossa, não dá para tirar aquela frase. Aquela frase é essencial. Mas eu estou na dúvida de como escreve essa palavra aqui. O que é que eu faço? Pelo amor de Deus. Já que a frase era a seguinte, o mercado de banana traz bons resultados para o Ceará, vamos trocar aqui a conjugação. O mercado de banana vem trazendo bons resultados para o Ceará. Aí a gente já sabe, né, que é com Z, né? Outro aqui, deixa eu ver, essa dúvida aqui, acender e acender. Qual que eu uso aqui? O que é que significa? Esse primeiro aqui é de acender, de pôr em chamas mesmo, né? Acender o palito de fósforo, acender a fogueira. Esse daqui que eu vou marcar de azul. Esse daqui é o acender de fogo, certo? Esse outro acender aqui refere-se a elevar-se, né? A elevação de algo que está em ascensão, refere-se à subida. Por exemplo, nossas notas estão ascendendo, né? Não é que elas estão pegando fogo, é que elas estão subindo, né? Os resultados estão ascendendo, são ascendentes, certo? Imagine a nota pegar fogo. Não é? Só se sua nota assim tiver sido, se você tiver dado uma resposta assim que nem o professor esperava. Pois é. A translineação, pessoal, o que é a translineação? Ela tá, a translineação é aquilo que eu coloquei aqui sobre separação silábica, certo? Translineação nada mais é do que separar as sílabas. Na redação, eu preciso separar a sílaba, professor? Onde? De onde é que você tirou isso? Quando a gente chega, ó, no final da linha e não deu para colocar a palavra toda, né? A gente tem que separar. Tem regra, professor, para isso? Eu posso separar assim, do nada, como eu quiser? Claro, estamos falando da língua portuguesa. Tem regra para tudo. As regras são demais para uma única aula que a gente já chegou na metade, certo? A gente vai ter... Mas é o seguinte, eu coloquei essas regras aqui da maneira mais bem explicada possível, certo? Não, é o seguinte, é você ler e você ver a regra e ver o exemplo. Por exemplo, a regra da translineação para os ditongos e tritongos não tem segredo, é só essa daqui. O ditongo, né, encontro de duas vogais em uma mesma sílaba, e os tritongos, encontro de três vogais na mesma sílaba, não devem ser separados. Certo? Professor, com licença. Oi? O que você está querendo dizer é que, assim, por mais que você tenha que separar uma palavra, mas só uma letra que você deve separar, deixar uma sílaba no início de outro verso, não é? Isso. Assim, por exemplo, eu cheguei no final da frase, da linha, aliás, e eu vou desenhar aqui. Né? Tá cabendo lin. Vai caber o G aqui, olha. Vai caber o G. Nossa, que G feio. E vai caber o hífen. Aí eu vou continuar aqui, ó, com U e com A. Isso aí eu sei. Certo? Eu posso fazer isso? Eu não posso. Pela regra, eu não posso. Por quê? Porque Eu tenho que manter. ficaria sem sentido.
tem que manter, olha, essa sílaba aqui unida, né? Eu não vou Pois é. separar ela. A mesma coisa acontece com o Paraguai. Nem que Teria fique que um pouquinho ficar de só espaço limpo. aqui, olha. Eu boto o hífen aqui e continuo o guá aqui, certo? O correto é isso aqui, como a gente vê no exemplo, tá bom? É, certo. Eu não separo, olha, não separo ditongos e tritongos, certo? Agora eu entendi, professor. Obrigado. Aí Ei, segue os exemplos, pode falar. viu, professor? Oi? Um detalhe, sobre os tritongos, ele é um encontro de três vogais, mas ele é um encontro de, acho, se não me engano, uma vogal, uma semivogal e uma vogal. Hum, não, na sílaba a gente vai ter. Sim, 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 certo, você está falando disso aqui, né? É que eu coloquei três vogais para que vocês entendam, ó. Três vogais assim, ó. Eu estou falando aqui no sentido mais da morfologia do que da sintaxe, certo? Você tem razão, mas eu coloquei de propósito aqui. Me enganei, Para que professor. São semivogal, vogal e semivogal. Perdão. porque a gente só tem, olha, a gente só pode ter uma vogal para cada sílaba. Então, essas duas aqui, ó, são semivogais, né? A gente só tem uma vogal, que no caso aqui é o A, em cada sílaba. Mas eu coloquei três vogais de propósito para não confundir mais ainda vocês, para que vocês não fiquem se perguntando o que é semivogal. Porque aqui a gente está vendo que, na teoria, a gente tem três vogais, né? O, A e o I. Quando a gente fala semivogal, a gente já está falando realmente dos estudos, né? De separação silábica do ditongo e do tritongo, né? A gente já está falando realmente dos encontros vocálicos. Mas o que a gente está estudando aqui, nesse setor aqui, realmente só a translineação, certo? Só como passar a palavra de uma linha para outra dentro das regras da translineação, certo? Mas aqui, se a gente estivesse estudando realmente encontros vocálicos, eu iria pôr tritongo é encontro de uma semivogal, uma vogal e outra semivogal, certo? Aqui foi só para facilitar a vida de vocês. Professor Conte. tão bonzinho querendo facilitar a nossa vida. Claro, redação não é difícil, não. Aí a gente vai ter muitas outras regras, pessoal, que se eu for explicar, a gente chega aqui, sei lá, 3 horas da tarde e não termina. Mas na leitura é facinho, ó. A regra do hiato é tranquilo. Os hiatos que ocorrem quando duas vogais aparecem juntas em uma palavra, mas não pertencem às sílabas diferentes, devem ser separados. Olha. Doação, a gente pode separar. Saúde, a gente pode separar, certo? Na hora aqui da translineação, tranquilo, sossegado, ó, consoante mais consoante, a regra dos dígrafos também. É só ler, pessoal. Você lê, observa o exemplo que está aqui. E realmente isso aqui seria uma aula só de translineação, seria uma aula só de hifenização, né? Por exemplo, micro-ondas que não tinha hífen e agora tem, né? De acordo com esse novo acordo ortográfico. Aí é muita coisa para uma aula de 40 minutos, certo? Ai, Jesus. Os prefixos, isso aqui a gente está em translineação. Agora a gente vai para o mais fácil, mais simples. Vocês têm problema Professor, enquanto aquilo que nós vimos lá atrás, os prefixos e pelo que parecia encontros consonantais, aqui a gente não vai ver, não? É, falando disso aqui? professor, explica isso aí. É que eu também vi um slide, você passou por um slide, pelo que parecia encontro consonantal. É. Esse aqui. Esse aqui? Nossa. É o maior, mas vamos lá. Quando os dígrafos, né, são iguais, ocorre, aliás, quando os dígrafos são iguais, ou seja, quando duas consoantes que formam o mesmo som aparecem juntas em uma palavra, como é o caso de SS, RR, SC, S cedilha e XC, eles devem ser separados. Carro, né, ó, a gente tem aqui dois R's, né, que no exemplo eles têm o mesmo som, né? Carro tem o mesmo som. E aqui, piscina. A gente não separa piscina, né? A gente não fala piscina. A gente fala tudo de uma vez. Piscina. Então, esse dígrafo aqui, a gente tem que separar, porque eles têm o mesmo som, né? Porém, a gente não separa os dígrafos LH, NH, CH, QU e GU. Por exemplo,
agulha, né? Manhã, a gente tem que deixar eles juntos, certo? Isso aqui é simples. Olha, tá vendo? Eu deixei bem explicadinho, é só você ler, a explicação tá aqui, não tem nem muito o que pôr exemplos a mais, certo? Ok. Vamos para o Obrigada, outro. professor. Era só isso mesmo. E os prefixos? É novo Prefixos para mim. é o seguinte, prefixo é o que vem antes da palavra. Olha. Vocês nunca viram prefixos, não? Por exemplo, a gente tem aqui a palavra. Não. A gente tem Palavras, a aquilo de palavra. seguinte. A gente tem aqui a palavra entender, né? E a palavra igual. Se eu colocar uma palavrinha aqui junto dela, né? Antes, né? Uma palavra que vem antes, né? É pré, né? Pré é aquilo que vem antes. Por exemplo, telefone pré-pago. Eu pago ele primeiro para usar depois, né? Então, o Pré-história. prefixo, né? O prefixo, ele vem antes da palavra aqui, né, original. Que a gente poderia até chamar de radical, mas radical seria outra coisa. Desigual, né? Caso haja vogal em seguida, os prefixos como des e n e sub devem ser separados normalmente. Olha só. Subentender, né? Que seria subentender. Aqui a gente falaria tudo junto. Subentender, certo? Desigual. Aqui é tranquilo. E tem alguma palavrinha que vem depois, né? A gente poderia entender que seria o sufixo, né? Por exemplo, um exemplo de sufixo é ele entendeu melhor. Eu vou usar aqui um prefixo e um sufixo. Nossa, o professor ficou assim muito pensativo para entender essa daí. Não, é porque eu estava pensando no melhor exemplo para vocês. Ele entendeu-se. Entendeu-se. Pessoal, essa letra não é minha, não, é que eu estou usando o mouse, tá? Entendeu. Entendeu-se. Aqui, olha, é o sufixo que vem depois, certo? Agora, tem gente que fala assim, olha, presta atenção. Tem gente que fala desse jeito. Hã? Como seria essa palavra no prefixo? O prefixo de entendeu? De entendeu-se seria se entendeu. Agora tem gente que fala se entendeu-se. Se entendeu-se está errado. Ou você usa um, ou você usa o outro. Se Professor, entendeu-se está errado. com licença, professor. Oi. Os prefixos são muito usados em Demais. opostos de significados de palavras. Por exemplo, entendimento. Há um prefixo em desentendimento, não é? Isso, proporção, desproporção, né? Tem alguns que alteram a forma da palavra. Por exemplo, amizade e inimizade, né? O prefixo seria inamizade, né? Amizade com IN, né? De negação. No começo seria inamizade. E por que não é inamizade, professor? O senhor tem razão, né? Seria inamizade, mas não é inimizade. É apenas por uma questão de estilística da língua, certo? É uma questão de estilo. É muito mais fácil, muito mais confortável você falar em inimizade do que inamizade, né? Ele é um som que é até puxado pelo nariz, né? Inamizade. Esse N com um A, que tem mais ou menos o som de um acento circunflexo, né? Inamizade. É inimizade. É mais bonito de se falar, certo? A questão da acentuação aqui, para a gente caminhar mais rápido, é o seguinte, olha. As palavras proparoxítonos não tem segredo. Acentua todas. Coloca um acento lá que vai dar certo. As paroxítonas e as oxítonas têm uma relação inversa. Onde você não vai acentuar uma paroxítona, é onde você vai acentuar uma oxítona. Por exemplo, não acentue as paroxítonas que terminam em A. As oxítonas que terminam em A, você acentua. Por exemplo, sofá. Sofá leva um acento agudo, né? Que lógica inversa. Paroxítonas que terminam em E, você, não acentua. As oxítonas que terminam em E, você acentua, né? Café. Opa, professor, eu estou entendendo. As paroxítonas que terminam em O, você marca o X para ficar feliz. Você não acentua.
As oxítonas que terminam em O, você, ó, acentua também. Espera que eu marquei errado aqui esse é. Professor, Oi, meu querido. e as oxítonas que terminam em U, por exemplo, baú? Baú é acentuado. Sim, eu estou explicando só a relação oposta delas duas aqui, meu querido. Alô? Simon? Certo. Daqui a pouco acaba a aula do senhor, só porque tá boa. Mas vamos percorrer aqui. Eu só queria explicar que elas têm uma relação de inversão, certo? Elas têm uma relação de inversão. Que a gente tem muito mais de oxítonas, ou Simon, a gente tem uma tabela para preencher 2 telas dessa aqui, só de oxítonas, certo? Aqui é o principal que você tem que entender, que elas têm uma relação inversa, certo? Então, o que você não acentua nas paroxítonas, você acentua nas oxítonas. Isso, exatamente. A questão do hífen, eu falei que eu vou fazer uma aula só para isso, né? A hifenização. E uso de letras maiúsculas, como eu disse, olha, em nomes próprios, início de frase e siglas. Pronto, aqui é outro que não tem segredo. Concordância verbal e concordância nominal, né? Regência Professor, nominal e regência verbal. Oi. perdão interromper. As letras maiúsculas também são usadas depois de certas pontuações, não é? Depois de ponto e vírgula, 2 pontos, travessão, né? Depois depende, né? Depende de onde você está na frase, né? Porque depois de ponto e vírgula, eu posso, por exemplo, descrever alguma coisa, né? Por exemplo, o Brasil hoje movimenta 2 mercados, 2 pontos, aí eu falo, a indústria e os serviços, certo? Os 2 pontos aqui serviram para abrir uma descrição, mas eu vou falar com letra minúscula, certo? Majoritariamente, a gente só usa letra maiúscula nesses 3 tópicos aqui, tá bom? Você tem que ver o caso específico, certo? Certo, obrigado. Desculpe. Não, tudo bem, tudo bem. Tem casos específicos, né? A concordância verbal é, por exemplo, você flexionar o verbo, né, de acordo com número, pessoa e tempo, né? Tipo, nós vi, isso não existe, né? Nós vimos, né? Nós vi, não dá certo. Esse seria eu vi. Aqui está havendo um erro na flexão de pessoa, né? Por exemplo, eles foi ontem. Eles foi ontem. Está havendo um erro aqui no tempo e no número, né? O correto seria eles foram ontem, né? Você concordar o verbo, né? Flexionar, olha, flexionar o verbo bonitinho de acordo com a pessoa que você está falando. Primeira, segunda ou terceira, do plural, do singular e o tempo, certo? A regência verbal é mais ou menos você saber usar bem as preposições, né? E as preposições mais usadas são essas aqui: com, para, de e a, né? E que também está um pouco relacionado com os verbos transitivos indiretos, que eu acredito que é bom eu fazer uma aula só sobre isso também, né? Eu realmente não entendi a regência verbal e nominal. Não entendeu? Eu também não entendi, foi nada. Da regência? Sim, não entendi nada dessa regência aí. Pronto, vamos lá. Reger o verbo, né? O que é? Reger o verbo e reger o nome. Usar o uso de preposições de acordo com o verbo. Por exemplo, ele gosta de pão, certo? O verbo gostar é um verbo transitivo indireto. Por que ele é transitivo, aliás, indireto? Ele é transitivo porque ele precisa de um complemento. Vocês já viram transitividade verbal? Não, professor, isso é novo pra gente. Pronto, eu vou fazer uma aula disso também. Vocês estão vendo como fazer redação é realmente científico?
É realmente complicado, né, professor? É científico, é científico. Esse conteúdo aqui vai ajudar muito vocês para vocês fazerem as redações de vocês, certo? Ei, professor, um erro muito comum de escrita das pessoas, de fala, também por causa de fala, é que a gente sempre usa, por exemplo, eu vi ele, eu vi ela, sendo que o correto é eu a vi, eu ouvi ali. Mas a gente Isso. sempre usa assim, talvez por cultura ou como assim, por predominância no Thiago, vocabulário da gente. isso aí é regência. Isso aí também é regência, né? Regência nominal. Isso é regência verbal, certo? Mas a regência verbal, ela se debruça mais, né? Ela trata mais dos verbos transitivos indiretos, né? Por conta do uso da preposição, né? Ele gosta de pão. Por que que o verbo é transitivo? Porque ele precisa de um complemento. E depois do verbo tem o quê? Tem uma preposição, né? A preposição de. Então, o complemento desse verbo, e vocês vão entender isso aqui melhor quando eu fizer uma aula e pôr no canal, certo? Só sobre transitividade verbal. Uma aula Tá. rapidinha, 12 minutos, vocês entendem facinho. O senhor quer... quer dizer que o senhor vai postar um vídeo no canal do senhor falando sobre isso? Com certeza. Qual o nome E a do escolha canal? vocabular, né? A escolha Não, vocabular é mais simples. Pode fazer isso O em uma uso. aula da escola. Aqui, em uma aula como essa. Eu vou tentar postar hoje, tá? Gravar e postar hoje, porque a aula já está feita aqui no slide. Mas Uma onde que o boa professor linguagem, vai né? postar? E prestem atenção nisso aqui. Uma boa linguagem não significa usar palavras muito rebuscadas, palavras que estão em desuso. Uma boa escolha vocabular é uma escolha que se trata do seguinte, que as pessoas entendam o que é que você está falando. É só isso. Você escrever bem, de uma maneira bem científica, mas que as pessoas entendam o que você está falando. Alguém está falando aí? Qual é o nome do canal do professor? Eu vou postar na nossa turma aqui do Classroom, tá certo? Classroom, isso, muito bem. Não, fala, eu botei no chat. Classroom. É professor Carlos, né? Mas tem um monte de professor Carlos. Então, vocês têm que ter o link, tá certo? Professor... Ah, eu acho que eu sei qual é esse canal. Uma vez o professor botou lá no Instagram do senhor, não foi? Uma Acho que vez foi. eu já procurei o Uhum. canal do senhor, professor. Acho que Eu fui sei. olhar lá, se eu não me engano, era um canal sobre desenhos, né? Que o senhor Também mostrava. tem um de desenho, também tem um de Sim. É desenho. o professor só sabe desenhar. Desenhar e Bom, explicar. pessoal, a gente se vê agora Semana que vem. amanhã, né? Amanhã tem ética. Né? Ah, tem ética. Mas amanhã é ética, né? tema? Matéria, Nossa, Até mais, quem diria? pessoal. Qual é o tema, professor? Não sei. Qual é o tema mesmo? Da redação? Não, a redação aqui é essa da página 64, que a gente vai ler o texto da página 65 para completar o artigo da página 64, certo? Mas qual é o tema do artigo? O tema do artigo é esse aqui, meu querido, que está aqui. A proposta é essa daqui. Para quem ainda não fez, certo? Para quem já fez, eu vou passar outro que eu vou colocar lá no sala de aula, certo? Eu fiz. Professor,